Ester capítulo 1, versículos 1 a 9. Enquanto os judeus, recém-voltados do cativeiro, lutavam para se estabelecer no lugar onde o Senhor havia posto o seu nome, isto é, em Jerusalém, os que ficaram no estrangeiro, nas cidades distantes de Babilônia, Susã, etc., também não tinham uma vida fácil. O livro de Ester se focaliza em como o Senhor conservou seu povo durante um período de 9 ou 10 anos, entre os anos de 483 a 474 a.C., apesar da grande ameaça de morte em massa, ameaça essa que foi incitada pelo malvado Amã. Embora não se leia o nome de Deus nesse livro, a sua mão protetora se vê nas suas páginas. Assim, a mensagem do livro é que Deus ainda conserva o seu povo escolhido que enfrenta variadas dificuldades e hostilidades nesta vida. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo, capítulo 121, versículos 7 a 8. O primeiro capítulo deste livro pode ser dividido da seguinte maneira: os versículos 1 a 9, depravação nos banquetes, versículos 10 a 12, desobediência da rainha Vaste, versículos 13 a 18, deposição de Vaste, versículos 19 a 22, decreto do rei Assuero. Examinamos estes versículos. Depravação nos banquetes, versículos 1 a 9. Assuero, ou seja, Xerxes I, na língua grega, assumindo o trono depois da morte de seu pai, Dário I, reinou por 21 anos sobre o Império Medo-Persa, do ano 486 ao ano 465 a.C. Este vasto império, estendendo-se da Índia até a Etiópia, conforme vemos no capítulo 1, versículo 1, se compunha de 127 províncias, conforme vemos no capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 9 e capítulo 9, versículo 30, das quais Judá era uma. A cidade de Susã, situada nas margens do rio Ulai, um afluente do famoso rio Eufrates, era uma das sedes administrativas do império naquele tempo. No centro dessa cidade havia uma área pesadamente fortificada de 4 hectares, dentro da qual havia um magnífico palácio cercado por jardins de beleza exótica. Foi nesse complexo esplêndido que Daniel, uns 65 anos mais cedo, teve a visão significante do carneiro e bode. Podemos ver isto em Daniel capítulo 8. Neemias também andaria aqui uns 40 anos depois de Ester, sendo ele o copeiro do sucessor de Assuero, Artaxerxes, conforme podemos ver em Neemias capítulo 1, versículo 1. Um salão esplêndido, medindo 120 metros por 80 metros, apoiado por 72 colunas de mármores, cada qual, alcançando até 25 metros de altura, fazia parte da cidadela de Assuero, mas frequentemente este local espaçoso nada mais era do que um botequim de farra e bebedice. No terceiro ano do seu reinado, o ano 483 a.C., sentado no seu trono em Susã, conforme vemos capítulo 1, versículo 2, o rei Assuero convidou seus príncipes, governadores e senhores militares à cidadela em Susã, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Não podendo
todos eles estar presentes ao mesmo tempo, é bem provável que adotou-se um sistema rotativo para que, depois dos 6 meses de festa, todos estivessem no palácio pelo menos por alguns dias. Pode-se imaginar que o rei, sendo liberal quanto ao fornecimento de bebida alcoólica, era um que mais tomava naqueles dias. Mesmo não havendo obrigação para tomar, conforme vemos no capítulo 1, versículo 8, a maioria, senão todos os hóspedes, bebiam à vontade. O mundo ainda é assim. Geralmente, havendo ajuntamento social, tem que haver bebida alcoólica. Podendo se ausentar de tais ambientes, o santo de boa vontade fica longe. Não tem o mínimo desejo de participar, pois a fonte do seu prazer é celeste e não terrestre. O Salvador disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54. No instante da nossa conversão, nos apropriamos da pessoa e morte do Senhor Jesus Cristo, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue, pela fé para a salvação da nossa alma. Que momento feliz e inesquecível! Contudo, a nossa participação de Cristo não termina aí, continua, ou seja, ainda nós nos alimentamos do Cristo ressurrecto. Ao assim fazermos diariamente, mantemos comunhão com Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo 56. Amados irmãos, aproveitemos o nosso tempo para desfrutar de íntima comunhão com o nosso Senhor, pois, desta maneira, cresceremos espiritualmente. Talvez haja certas ocasiões quando o crente se sente obrigado a comparecer em reuniões sociais onde há bebida forte, bebida alcoólica. Nesses casos, o santo tem como agradecer educadamente o convite para tomar álcool, preferindo antes beber água ou refrigerante. Irmãos, é totalmente injustificável o crente tomar bebida alcoólica, não importa as circunstâncias. Timóteo foi instruído para usar um pouco de vinho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, devido aos seus problemas de saúde, mas já que melhores remédios estão disponíveis no mercado hoje, devemos-nos abster do vinho e outras bebidas do gênero para fins medicinais? Assuero, querendo mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza aos seus convidados, deixou transparecer que era arrogante, orgulhoso e soberbo. São qualidades abomináveis ao Senhor? Você pode ler Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Irmãos, devemos-nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. O rei Assuero não tinha motivo para se exaltar. Se tivesse aprendido o que Nabucodonosor, por experiência dolorosa, aprendera, teria reconhecido que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, Daniel capítulo 4, versículo 32, e que era, como o apóstolo Paulo escreveu, ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal, Romanos capítulo 13, versículo 4. Concluindo os 180 dias do banquete para os grandes do império, houve em seguida outra festa de 7 dias para todos os varões de Susã, desde o maior até o menor. Capítulo 1, versículo 5. Essas pessoas mais simples tiveram oportunidade de conhecer o palácio do rei, tanto quanto os parques e jardins com toda a sua decoração e enfeites artificiais. Além disso, servindo-se das taças de ouro, cada qual diferente da outra, os visitantes também bebiam das bebidas alcoólicas fornecidas gratuitamente pelo rei. Simultaneamente, Vasti, a rainha, lançou um banquete de bebedeira para as mulheres da cidade, bem como as muitas concubinas do rei no palácio real,
como vemos no capítulo 1, versículo 9. Imagina-se que depois de tanto tempo num estado de intoxicação, essas pessoas estavam fora de si, longe da realidade. Não é para estranhar que o homem sábio, Salomão, escreveu: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2.